Eu já dei aula para vocês, acho que vocês têm as coisas. Eu sou a aula para vocês. Já conheço muitos cursos aqui. É um prazer poder ver vocês de novo. E as vésperas do inverno. Espero que esteja sendo bom esse possível. Eu sei que a gente se mexe bastante ansiosamente para todo mundo. Eu lembro quando estava nesse momento, cabeça planejando mil coisas e as provas e as aulas acontecendo. E a minha ideia com essa aula é justamente isso, é facilitar um pouco para vocês essa vida de vocês no internato, quando vocês tiverem contato com a saúde mental. Como eu sei que é um semestre de muitas revisões, eu tentei englobar um pouco do que vocês viram de saúde mental ao longo do curso, não apenas na psiquiatria, mas também nos módulos constitucionais, no SVEC, acho que para vocês é SVEC. Então, vocês viram no SVEC, eu sei que a gente vai dar uma pincelada um pouquinho, mas a gente vai falar um pouco mais também da parte prática, de fato, que é o atendimento em saúde mental. Bom, alguém já assistiu fazer terapia? Está na dúvida? Bom, pessoal, então vamos lá. Mais ou menos, continuando Santiago, José Maria. E aí, vamos entender por que então nós precisamos conhecer a saúde mental quando nós estivermos falando ou lidando com a atenção primária. Bom, o conceito de saúde pública é um conceito que existe há muito tempo. Quando havia o conceito de Estado, que a pessoa tem uma noção de que a saúde coletiva ela era uma necessidade, mas, do ponto de vista acadêmico, ela começou a se tornar um objeto de estudo há mais ou menos 100 anos, há pouco mais de 100 anos. E aí, os primeiros pesquisadores do assunto, eles tentaram dar uma definição do que seria então, a saúde pública, que seria mais ou menos a arte da ciência de prevenir a doença, prolongar a vida, promover a saúde, a eficiência física e mental, mediante o esforço organizado da comunidade. Não é muito diferente do conceito que nós utilizamos até hoje. Então, acredito que é um conceito relativamente simples, mas que, apesar de simples, demorou muito tempo para criar um pouco e a importância dentro da academia. Então, hoje, por exemplo, existem muitas residências de saúde coletiva aqui no nosso país, nossa cidade, nosso estado, no centro de comunidade. Quando eu formei, por exemplo, havia pouquíssimas vagas, e mesmo com essas pouquíssimas vagas, ainda sobravam vagas. Eu não sei como é que está hoje, mas tem uma escola de residência, mas eu sei que hoje há muitas residências de saúde da família, nessa comunidade, o que é algo bastante positivo se pensar que eu estou falando de 15 anos atrás, pode parecer que vocês vão ver que 15 anos vai passar muito rápido, e 15 anos eu percebo que houve um avanço muito grande, mas existe ainda uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande de um aprofundamento maior da atenção primária na saúde mental. Hoje a gente, vocês, na parte de vocês, esteve comigo lá no CAPS, da Regional 3, na aula prática, e acredito que vocês devem ter percebido que muitos pacientes que eu acabo atendendo lá no CAPS são pacientes que poderiam facilmente estar sendo acompanhados na atenção primária, mas que, por uma deficiência, muitas vezes, do próprio serviço, aqueles pacientes não são absorvidos adequadamente na atenção primária e acabam vindo para a atenção secundária, que é onde eu estou situado dentro do CAPS. Como eu falei para vocês, desde a ideia de civilização, existe a ideia de saúde pública. Então, na antiguidade, as práticas de saúde pública, elas originavam-se, por exemplo, nas grandes sociedades. Se a gente percebe, talvez, um negócio
longevas que existiu foi a sociedade romana, o Império Romano, que ainda existe, ainda persiste dentro da Itália, mas enquanto o Império Romano mesmo, foram 2 séculos, mais ou menos, mais de 2 milênios, mais de 2 milênios de domínio, eles tinham sistemas de saneamento, eles tinham aquedutos, eles tinham banhos públicos, e isso era algo que visava a saúde da população. Na era moderna e no Renascimento, já na Idade Moderna, durante a Renascença, houve um ressurgimento do interesse pela higiene e saúde pública. Muitos avanços foram feitos na compreensão de doenças infecciosas e na melhoria das condições de saneamento. Então, isso era uma questão muito mais cultural do que propriamente acadêmico. Um exemplo muito famoso, quando a gente avalia sociedades, é um costume que era um ato religioso e que teve um impacto na saúde. Os judeus, eles têm alguns hábitos e uma das regras da religião é que eles precisam lavar as mãos antes de comer, para que eles não contaminem o alimento. Esse é o motivo pelo qual eles precisam do ponto de vista religioso. Só que lavar as mãos é um ato de higiene que diminui de fato o risco de contaminação do alimento e evita que aquele alimento nos contamine. Então, para eles não era no sentido de você adoecer, era no sentido de fato de você não levar uma doença para o alimento, não no sentido de você adoecer. Dá para entender mais ou menos a diferença do que eu estou explicar? Eles visavam o alimento, mas consequentemente eles acabavam se beneficiando disso. Tanto que muitas culturas que guerrearam com os judeus ao longo da história, eles acusavam os judeus de diversas práticas envolvidas com situações magia negra, coisas assim, porque quando havia grandes epidemias, como houve, por exemplo, a peste negra na Europa, a população judia ela tinha um menor percentual de morte. Então eles atribuíram a eles a culpa pelas epidemias e eles achavam que eles estavam envolvidos com alguma situação sobrenatural que os fazia resistir àquelas doenças. E era uma coisa muito mais simples, que era eles lavavam as mãos antes de comer. Então, esse próprio conceito é um conceito que não existia com o conhecimento que nós temos hoje. E aí, John Snow, na epidemia do cólera de 1854, era um médico britânico, que foi considerado o criador da epidemiologia. Eu sei que quando a gente vai estudar hoje praticamente qualquer doença, a gente vai avaliar qual é a epidemiologia dentro daquela doença, mas no século XVI, por exemplo, não havia essa ideia de avaliar como era a distribuição, como era a prevalência, como era a incidência das doenças dentro dos subgrupos. E aí John Snow investigou a epidemia de cólera em Londres e demonstrou que a água contaminada era a fonte da infecção. Esse trabalho foi fundamental para o entendimento das transmissões de doenças e a importância da prevenção pública. No final do século XIX e início do século XX, houve também o movimento da saúde pública. E aí, durante esse período, houve uma crescente preocupação com a saúde da população, especialmente das cidades industrializadas. Ali havia, com a Revolução Industrial, começou a haver uma maior contaminação das águas com metais pesados, com contaminantes, com poluentes. E isso aumentou muito a incidência de doenças cardiopulmonares, doenças metabólicas, que começaram a surgir a partir de um novo padrão de vida que veio com a indústria e também o próprio ambiente, que se tornou um ambiente mais adoecedor. E aí as agências de saúde pública, elas passaram a surgir a partir do século XX, ou seja, do século passado. Uma grande parte de nós, não sei se vocês, já eram nascidos no século XX, eu era nascido. Então essa ideia de ter uma agência de saúde que centralizava os cuidados, ela era uma ideia do século passado.
Foi um dia desses, e aí os pais começaram a estabelecer as agências e departamentos de saúde pública e assim coordenar os esforços no controle de doenças, promoção de saúde e prevenção de epidemias. Só para vocês terem noção, o nosso Ministério da Saúde ele tem menos de 100 anos de existência. Então não é apesar do nosso país, enquanto Brasil, esse ano, ele já tem mais de 500 anos, uma agência centralizada no cuidado de saúde, ele tem menos de 100 anos. Parece muito tempo, mas se a gente pensar do ponto de vista da história, 100 anos é um período muito, muito curto. A Organização Mundial de Saúde foi criada em 1948, também é algo mais recente, e a ideia dela era promover a saúde no nível global. Com o tempo, a saúde pública expandiu o foco para incluir não apenas o controle de doenças infecciosas, mas também a prevenção e o controle de doenças crônicas, como doenças cardíacas, diabetes e câncer. Então, aquele conceito que nós tínhamos de que o tratamento ele era principalmente voltado para as doenças infecciosas que veio lá na história da epidemiologia, das epidemias, passou-se assim a expandir para um conceito maior, que é o conceito de prevenção. Existe, inclusive, um estudo muito famoso que talvez tenha sido a fonte, a origem dessa ideia de prevenção contra as doenças crônicas, cardíacas, diabetes e câncer, que é um coorte muito famoso. Vocês conhecem? Vocês sabem o que eu estou falando? Não? Alguém sabe? O nome é coorte de frango, é um estudo de frango. É um estudo que foi feito numa cidade, onde eles acompanharam a população ao longo de vários anos, se não me engano, mais de 20 anos, com exames, e era uma população que havia um baixo índice de imigração, então era uma população relativamente estável e fixa. Então eles puderam acompanhar ao longo da história como é que aquelas pessoas se comportavam em questão de saúde. Então eles puderam acompanhar, puderam fazer correlação entre alimentação e depressão, diabetes, atividade física, sedentarismo. Então isso aí nos deu muita bagagem nos conhecimentos que nós temos hoje acerca dessas doenças. E hoje, no século XXI, a saúde pública ainda encontra muitos desafios com a pandemia, que nós passamos por recentemente, e a gente consegue compreender muito mais fácil o que é de fato a pandemia. Mudanças climáticas, estamos vivendo aí um momento no sul do país, uma das catástrofes ambientais da história do nosso país. Desigualdade de saúde, a necessidade de abordagem disciplinar para promover o bem-estar da população. Quando a gente fala de desigualdade de saúde, é muito curioso pensar que nós temos um sistema, que existe um sistema único de saúde, que propõe oferecer saúde integral, universal, a todas as populações, em qualquer lugar do país, em qualquer região do país. Mas nós, que moramos aqui em Fortaleza, talvez se nós andarmos 500 metros da nossa casa, a gente vai se deparar com algum lugar onde não se chega a qualquer tipo de serviço de saúde. Acredito que nós todos aqui vivemos uma situação muito privilegiada, nós temos acesso a bons serviços de saúde, nós temos acesso à boa alimentação, nós temos acesso a conhecimento é uma riqueza muito forte. E talvez 500 metros do lugar onde nós vivemos, nós vamos encontrar pessoas vivendo uma situação de total miséria, sem acesso à saúde. Às terças-feiras à tarde, eu costumo, hoje eu deveria estar fazendo, eu não podia, eu vou vir para cá. Eu faço visitas domiciliares. E eu moro na João 3, que é o bairro onde eu trabalho. E um dia eu fui fazer uma visita domiciliar e a gente
para o carro, a prefeitura do carro com os adesivos, nós estávamos com o crachá da CAPES, identificando que nós éramos do CAPES, e a gente fez uma rua, e aí tinha 2 elementos de esquina, a gente passou, tinha 2, e eles vieram na direção ao carro, e aí o próprio motorista disse, não, a gente não vai poder entrar aqui não, pessoal, porque não dá para entrar. E aí deu a ré, aí eles voltaram para o lugar onde eles estavam, sentaram, a gente saiu dali. E quando ele dobrou, eu vi o meu prédio. Ou seja, aquele lugar onde eu estava, onde o serviço de saúde não pode sequer acessar, era um lugar que eu poderia ver, não dá para ver da minha janela, porque a minha janela era virada para o outro lado. Mas se eu tivesse uma janela aberta do lado de lá, eu conseguiria ver da minha janela. Ou seja, um lugar que eu consigo ver a olho nu, não chega a saúde pública, não chega a saúde coletiva. E isso nós estamos falando do século XXI, nós estamos falando da atualidade. Isso aconteceu há menos de um mês. Foi algo que aconteceu há 15 anos, quando eu fui no. Então, entrando aí já na questão da saúde mental, por que a atenção primária ela é tão importante na saúde mental? Bom, se nós entrarmos no conceito de atenção primária, nós estamos falando de médicos da família, agente comunitário de saúde, enfermeiro de família, nós estamos falando dos locais mais próximos da população, de fato, né? O famoso postinho, o posto de saúde. Então, do ponto de vista geográfico, a proximidade com a comunidade facilita muito o acesso ao serviço. Então, as pessoas que têm alguma demanda de saúde mental, elas podem chegar mais facilmente até o posto de saúde. Então, o aspecto geográfico é o primeiro motivo pelo qual a atenção primária ela é uma porta de entrada extremamente relevante na saúde mental. A detecção precoce. Os profissionais de saúde na atenção primária, eles ficam numa posição privilegiada para identificar sinais iniciais de problemas de saúde mental, por conta justamente de você estar ali próximo ao vizinho que fala, olha, naquela casa ali está tendo uma situação de problema. O filho ontem estava gritando, dizendo que as pessoas estavam perseguindo, e aí ele fala para a gente de saúde, entra em contato com o posto de saúde, ou ela mesma vai até a residência e tenta identificar. Então, é mais fácil de ele ser captado, essa busca ativa, ela se torna muito mais fácil. É diferente de você estar dentro de um serviço que centraliza toda a atenção de uma região e que o paciente precisa até você, precisa vir até você. Outra diferença é que nos postos de saúde há um contato muito mais frequente com os pacientes. Existem muitos projetos, muitos programas que fazem com que alguns pacientes tenham uma regularidade maior. E a gente pode até pensar assim, mas isso não faz com que todos os pacientes estejam dentro do posto de saúde. De fato, não vão estar todos. Mas se eu consigo fazer uma grande parcela, eu começo a formar uma rede. No momento que eu formo uma rede, eu consigo conectar basicamente todas as pessoas daquela comunidade. Além do tratamento integral. Se eu pensar, se vocês lembrarem como é que funciona o CAPS, apesar de não ser um laboratório especializado em terapia, ele não é uma policlínica, por exemplo, ele é um serviço muito mais amplo, ele ainda não é um serviço que oferece qualquer tipo de atendimento em saúde. Nós oferecemos atendimento especializado em saúde mental. É multiprofissional, é uma equipe multidisciplinar, mas é especializado em saúde mental. Então, esse atendimento integral da atenção primária pode oferecer a paciente, permite, por exemplo, que nós tenhamos uma compreensão dos motivos pelo qual aquele adoecimento mental ele pode se tornar um risco. Eu conheço, por exemplo, os hábitos alimentares daquele paciente que eu venho acompanhando há muito tempo. Eu sei que não é a família daquela criança que nasceu naquele ambiente, pode ser um ambiente adoecedor, ambiente adoecido. Então, o fato de eu estar acompanhando aquele paciente há muito tempo, de maneira muito mais próxima, torna muito mais fácil a detecção precoce de qualquer tipo de transtorno. Bom, e aí quando vocês estiverem lá na atenção primária, seja no internato, seja
capitalizando, juntando dinheiro antes de entrar na residência, seja como presidente de ensino de família, de um restaurante que vocês queiram fazer, o que vocês vão fazer na hora de vocês estarem no empreendimento lá? Bom, primeiro, vocês precisam aprender a avaliar o paciente. Quando a gente vai aprender a avaliar o paciente, eu estou falando daquela semiologia que nós aprendemos na clínica, aquela semiologia mais tradicional. Estou falando aqui da semiologia psiquiátrica, que tem algumas particularidades, alguns detalhes muito peculiares. E aí, o primordial de tudo é fazer uma boa identificação. Muitas vezes, com uma boa identificação, a gente consegue detectar alguns ruídos que podem estar ocasionando adoecimentos no paciente. Por exemplo, se eu atendo um determinado paciente e no próprio nome, eu vou dar um exemplo real. Uma vez eu atendi uma paciente, e naquele momento veio até mim se apresentando com um nome masculino. Só que quando ela entrou na sala de aula, no consultório, eu não via um homem, eu via uma mulher. Todas as características fenotípicas de uma mulher. E eu achei estranho. Eu perguntei, seu nome é fulano? Sim. Mas você quer que eu lhe chame por este nome, ou existe algum outro nome que você quer que eu lhe chame? E ela falou assim, chame. Aí ela disse, tem outro nome, mas eu não quero falar agora não. Fiquei chamando por nome masculino. E aí foi essa simples pergunta do rapaz, se aquele era o nome pelo qual ela poderia falar para a passar, fez com que ela estabelecesse um vínculo. No meio da consulta ela falou, olha, eu vou falar o meu nome social, mas eu nunca falei nem para minha psicóloga, porque eu já faço tratamento há um ano. Então, na primeira consulta, com uma simples pergunta, eu consegui estabelecer um vínculo naquela paciente que fez com que ela se sentisse à vontade para falar uma questão dela. E, obviamente, vocês vão perceber, dá para entender que isso era um dos motivos pelo qual aquela paciente estava procurando o atendimento. A própria disforia que ela se apresentava naquele momento de ela estar percebendo uma transição no gênero dela, e ela estava assumindo uma identidade feminina, um papel feminino, mas ao mesmo tempo ela tinha toda uma história masculina. E nessa mesma paciente tinha um outro detalhe que me fez entender também um pouco do sofrimento. Eu saí daquele nome, mensagem, assim, viu todas as perguntas. Quando ela tem religião, aí ela falou que ela era evangélica. E eu perguntei qual era a igreja, e aí ela falou que era de uma igreja, que é uma igreja mais conservadora. Então, assim, era uma igreja que eu sabia que aquele papel que ela estava exercendo, aquela mudança de gênero que ela estava tendo naquele momento, com certeza traria muitos problemas para ela dentro da igreja. E de fato aquilo estava acontecendo. Ou seja, com duas perguntas na própria investigação, eu já consegui identificar um pouco da história daquela paciente. Ou seja, essa pessoa está mudando do sexo masculino e feminino, ela tem uma religião que, para ela, é a religião que ela nasceu, ela foi criada nessa religião, tem as suas crenças, os seus dogmas, e com certeza isso está causando conflito, tanto internamente como externamente nessa paciente. E de fato era isso que estava acontecendo. Ou seja, em 5 minutos de perguntas, enquanto eu fazia a anamnese, eu consegui já nortear a minha consulta, porque eu fiz as perguntas corretamente, ou seja, eu fiz uma identificação bem feita. Passada a identificação, a gente vai entender por que aquele paciente está no paciente, qual é a queixa daquele paciente, qual é a demanda que aquele paciente nos traz. Então, sempre que vocês estiverem diante de um paciente psiquiátrico, sejam fofoqueiros, mas sem passar fofoca. Então, assim, sejam curiosos. Se alguém se te contar, olha, eu terminei o namoro. Por quê? Não é assim que a gente pergunta para um amigo, se o amigo chega para ti e diz, eu terminei com a fulana. Por quê? Como foi? O que aconteceu? E quando foi? Me conta mais. E foi assim? Aí você viu ela com o outro? E quem era esse outro?
E o que é? De onde é que ela conheceu ele? E a partir daí que eles estavam juntos. Como é que você ficou sabendo? Você foi falar para você. E é assim que a gente faz quando a gente está curioso para saber uma história. A psiquiatria é assim. Só com a diferença que a gente não vai repassar a fofoca. Porque nós temos a questão do sigilo, mas a gente vai captar, muito bem captar a fofoca. Então, o psiquiatra ele precisa ser curioso, ele precisa perguntar muito, e ele precisa se interessar pela história do paciente. E se vocês não tiverem interesse pela história do paciente de vocês não vão lembrar detalhes que podem ser importantes na hora de tomar uma decisão, uma conduta. Então, às vezes, na hora de escolher uma medicação, o fato que aquela pessoa tenha dito ali, e aí aquela moça está planejando engravidar. Só isso já é o suficiente para eu descartar algumas medicações e pensar em outras medicações. E às vezes essa frase ela surge bem rapidinho ali no meio de uma fala, como se vocês não estiverem atentos ao que o paciente está trazendo para vocês, vocês não estiverem de fato curiosos e interessados, vocês podem tomar uma conduta inadequada. Avalie também o passado daquele paciente, se ele já fez tratamentos psiquiátricos anteriores, se na família dele há pessoas que têm problemas psiquiátricos. Então, perguntem muito. Entenda a questão psicossocial daquele paciente. Tem que entender com quem ele trabalha. Um exemplo que eu sempre gosto de fazer são dois que eu acho muito curiosos. Se eu disser assim, olha, eu sou analista, vocês entendem o que é um analista? Alguém aqui é analista? Eu não sei o que é um analista. Se você trabalha com o quê? Eu sou analista. Eu não sei o que é que o analista faz. Eu não sei se ele sai de casa para trabalhar. Porque se você sabe médico, eu sei o que o médico faz. Se não é um cirurgião, eu sei que ele vai sair de casa, ele vai para um hospital, ele vai trocar de roupa para vestir uma roupa cirúrgica, ele vai se preparar, ele vai fazer uma cirurgia. Durante aquele período ele vai estar focado na atividade. Se ele for um obstetra, ele vai agir para tratar com diferença, se ele for pediatra. Então, eu sei como é que funcionam algumas profissões. Mas se a pessoa me diz que ela é analista, não diz nada. Então, assim, se vocês estão na dúvida, perguntam, tá, mas você faz o quê? Você acorda que horas? Você sai de casa? Aí fica em casa. E aí você faz o quê? Você vai para o computador, liga o computador, você faz o que lá? Você fica conversando com as pessoas, você sobre o quê? E qual é o teu papel? Qual é a tua função? O que você faz? Porque isso é importante para a gente identificar se aquela ocupação, aquela profissão, ela pode ser uma fonte de estresse, ela pode ser um fator adoecedor. Então, não tenham vergonha, não tenham medo de perguntar, principalmente se você não souber. Outro que eu acho que eu sei falar do analista, só um pouco do analista. Tem uma série muito boa, inclusive, na segunda temporada da série, que é Cultura. Você alguém já assistiu? É muito boa essa série. E eles mesmos, eles trabalham em função lá, que eles não entendem por que eles fazem aquilo, qual é a finalidade do trabalho deles, por que eles têm que fazer aquilo, como é que eles selecionam o que eles têm que selecionar. Então, para mim, um analista é mais ou menos aquilo. É alguém que faz algo que eu não sei dizer o que é. Então, eu sempre que alguém fala para mim analista, nem pensei na minha cabeça é a pessoa da cultura. E a outra é o funcionário público. Você trabalha com esse funcionário público. Parabéns, né? Você passa um pouco estudo, mas você faz o que na formação? Porque um policial é funcionário público, um professor é funcionário público, um médico pode ser funcionário público, um juiz é funcionário público. Ou seja, funcionário público não é uma profissão, é uma forma de contrato. As pessoas têm negonciado. Pergunta, não tem vergonha, pergunta. Ah, mas você é o quê? Qual é a sua profissão, sua formação? Você trabalha no que você formou? Ah, eu sou fonoaudiólogo, mas você trabalha na fonoaudiologia? Não, eu passei um concurso para técnico no Ministério do Trabalho. Não é fonoaudiólogo, você é técnico em alguma coisa lá dentro. Então, pergunta, não tem medo de perguntar. Se vocês estiverem diante de criança e adolescente, sempre avaliem quem é o cuidador principal, como é que é a relação com aquelas pessoas,
qual é o grau de confiança que aquela criança ou aquele adolescente tem naquela pessoa, se existe algo que pode sugerir uma relação conflituosa ou uma relação abusiva. Tá? Então, investir nas relações interpessoais, nas relações sociais, nas relações familiares, profissionais. Bom, exame físico, eu vou ser sincero, assim, eu tenho um estetoscópio, deve ter uns 10 anos que ele não sai da minha gaveta. Acho que se eu tirar ele, está no mesmo formato que ele está lá para sempre. Então, assim, quando a gente fala exame físico na psiquiatria, não estou falando daquele exame, mais uma vez, da semiologia, que eu vou avaliar todas as manobras que eu decorei, todos os apontamentos que eu memorizei na minha faculdade silvestre. Não, não é disso que eu estou falando. É um exame físico mais direcionado. Por exemplo, se o meu paciente faz uso de uma medicação que eu suspeito que aquela medicação possa causar sintomas extrapiramidais, eu vou direcionar meu exame para a busca de sintomas extrapiramidais. Se aquele medicamento pode causar alteração na marcha, eu posso levantar, pedir para o paciente andar, avaliar a marcha do paciente, ou seja, eu vou fazer um exame direcionado. Se o medicamento que eu estou prescrevendo traz risco de queda de cabelo, eu posso avaliar, posso fazer o exame do cabelo do paciente, ver se há queda de cabelo. Assim, é um exame muito mais direcionado para a demanda do paciente. E muitas vezes são demandas que nós criamos para aquele paciente. Eu falei agora, por exemplo, muitos dos exames físicos que nós fazemos são muito mais para avaliar efeitos colaterais das nossas medicações do que propriamente buscar o sinal ou o sintoma específico. Não existem sintomas patológicos na psiquiatria. Dificilmente eu vou identificar através do sinal ou sintoma que me chama muita atenção no quadro psiquiátrico. É muito mais fácil eu descartar o quadro psiquiátrico através do registro do que eu confirmar o quadro psiquiátrico através dele. O exame do estado mental, e é esse sim, é fundamental. A gente vai precisar fazer essas perguntas, avaliar todos os detalhes da semiologia psiquiátrica, aparência, comportamento, humor, afeto, conteúdo do pensamento, perturbação da percepção, a fala, a atitude, cognição, ou seja, eu preciso fazer um exame mental detalhado no meu paciente para que eu não deixe passar o diagnóstico. E, obviamente, a gente precisa descartar alguns diagnósticos diferenciais. As pessoas às vezes me perguntam: será que não era bom pedir uma elétrica na cabeça dele? Eu disse: mas por quê? Não, para ver o que ele tem. Mas você sabe o que uma elétrica vai me mostrar? Eu disse: não. Aí eu vou explicar o que é a finalidade de uma eletroencefalograma, por exemplo. Então, o exame complementar, ele serve na psiquiatria muito mais para me dizer o que o paciente não tem do que para de fato dizer o que o paciente tem. Exemplo: se chega para mim uma jovem, 22 anos, com sonolência, adrenalina, indisposição, falta de energia, sem vontade de se levantar para fazer as atividades corriqueiras, ela está ganhando peso, não sente mais prazer nas atividades que ela sentia. Isso vem acontecendo há mais ou menos 6 meses, mais de 6 semanas. Aquela paciente, ela diz que as coisas que antes eram importantes para ela já não têm tanta importância. Em alguns momentos ela pensa que se ela morresse, ela poderia ter melhor. Existe algum diagnóstico clínico que eu poderia pensar que justificaria os sintomas semelhantes a isso? Do ponto de vista psiquiátrico, depressão. E do ponto de vista clínico, na linha. Hipotiroidismo. Então, assim, quando eu estiver diante de um quadro que parece muito com uma síndrome psiquiátrica bem definida, mas que pode ser explicado por algum problema clínico, eu preciso descartar o problema clínico. Então, o exame complementar ele é extremamente importante na psiquiatria
para que eu possa identificar por que aquela pessoa está manifestando aqueles sintomas. Se é de fato uma manifestação puramente psiquiátrica ou se existe uma explicação clínica que justifica aqueles sintomas. Então, uma senhorinha idosa que de repente começa a dizer que a família está roubando dinheiro dela e que está vendo pessoas à noite entrando no quarto dela e ficam ameaçando e ela fica agressiva e já deixando que ela tomar banho. Eu posso pensar em alguns diagnósticos, eu posso. Ela começa a esquecer de algumas coisas, ela já não lembra mais o nome da pessoa que trabalha na casa dela, ela troca o nome de um filho pela outra, de um filho pelo outro. Eu poderia pensar em quê, por exemplo? Isso aconteceu na última semana que ela começou a ficar assim. Tem um diagnóstico que vocês poderiam pensar? Não é possível. Poderia ser um quadro inicial. Mas e se for uma demência vascular? Não pode ser um acidente vascular cerebral? Pode. Poderia ser uma demência vascular, poderia ser um tumor que estava em crescimento e que ele cresceu e atingiu uma determinada área que é responsável pelo comportamento, pelo controle da senso-percepção. Poderia ser também um delírio. Ela poderia ter infecção urinária. E uma mulher com uma infecção urinária, uma mulher, muitas vezes ela é assintomática, bacteriana assintomática, e pode estar falando de um paciente idosa. Isso poderia ser muito facilmente o motivo pelo qual isso desencadeou naquela pessoa um episódio de delírio. Então, existem algumas doenças que não dá para a gente diferenciar somente pela história. A gente vai precisar de exames complementares. Então, assim, sempre que vocês tiverem na dúvida, peçam o exame. Agora, se vocês acham que o exame vai atrapalhar mais do que ajudar, não peçam. Por exemplo, eu não suspeito que o meu paciente tenha epilepsia, ele não tem crises convulsivas, não tem história de ausência, não tem nada que me faça pensar numa síndrome epileptiforme, certo? Não tem por que pensar nisso. E aí eu pedi lá um eletroencefalograma e veio exame anormal inespecífico. Isso vai me ajudar em quê? Entende? Então isso vai gerar muito mais confusão do que confirmação. Eu vou ter um viés muito mais negativo. Pode ser que aquele exame estivesse alterado desde o nascimento daquela pessoa e nunca tenha sido motivo para fazer qualquer tipo de sintoma. Então, é o famoso falso positivo, vai ser um exame positivo, porém sem significado clínico. Mas que diante daquele quadro atual, a família vai se apegar àquele resultado e vai dizer assim, olha, tem alguma coisa aqui, o que está normal, é aqui que está o problema. Então, se vocês acham que o exame não vai ajudar vocês, não peçam. Se vocês for ajudar, peçam. Então, falando aí dos exames, peçam os exames que vocês precisarem. A partir do momento que tiver todo o material suficiente, eu reunir todas as explicações suficientes, aí sim eu vou partir para a identificação da condição psiquiátrica. É quando eu vou tentar identificar qual é a síndrome que aquele meu paciente está trazendo. É uma síndrome depressiva? Não sei se é depressão maior, não sei se é transtorno de estímulo, não sei se é uma ciclotimia, eu sei que é uma síndrome depressiva. Ah não, é um transtorno por uso de substâncias. Eu não sei exatamente como é a parte de substâncias que o paciente usa, eu não sei quais são todas as substâncias que ele usa, mas eu já sei que ali é uma síndrome por uso de substância. Ah não, ele tem sintomas psicóticos. Não há eu não consegui identificar se esse paciente estava em mania ou em depressão, mas eu identifiquei a psicose. Então, é uma síndrome psicótica. Então, o primeiro diagnóstico que a gente precisa fazer, e aí principalmente na atenção primária, que não é papel necessariamente do enxoque secundário, fechar o diagnóstico exato,
mas ele precisa identificar a síndrome que aquele paciente traz. Então, saber se aquela síndrome é uma síndrome ansiosa, depressiva, uma síndrome psicótica, é papel de qualquer médico identificar isso. E aí tem um aspecto que muitas vezes a gente tem medo, nós somos tabu, que é o pensamento do planejamento suicida. Existem alguns mitos em torno do suicídio. As pessoas acham que se a gente falar sobre suicídio com o paciente deprimido, a gente vai dar ideia para ele. Mas ninguém induz ideia de suicídio em ninguém. Não dá para a gente pegar uma pessoa saudável, falar sobre suicídio e a partir daquela conversa, aquela pessoa ter uma ideia de que colocar fim na vida dela é uma solução para um problema. Mesmo que o paciente deprimido que não tenha um pensamento suicida, ele não vai se tornar suicida ou com pensamento suicida porque você perguntou se ele está levantando pensamento suicida. Se ele pergunta como é que está o pensamento do paciente em relação à preservação da própria vida. Então, pergunta com as palavras reais. Não crie tabus no paciente. Então, assim, olha, você fica, assim, às vezes achando que de repente, quem sabe, colocar assim, um fim na sua vida. Não, pergunta. Você pensa em suicídio? Em algum momento você chegou a planejar suicídio? Entendeu? Pergunta com essas palavras, porque isso ajuda o próprio paciente a não ter medo de falar o que ele sente. Porque se você fica cheio de dedos de falar para ele sobre aquele assunto, ele vai entender que para você aquilo é um tabu. Então ele também vai ter medo de falar sobre aquilo ali, no momento que aquilo vier, ou não surgir na cabeça dele. Então se ele sabe, olha, o próprio paciente às vezes vai dizer, doutor, porque tem uma coisa que está me incomodando e eu não sei se eu queria falar, mas eu tenho medo. Mas, obviamente, não dá para a gente deduzir a partir disso que ele vai falar suicídio. Mas aí ele fala, às vezes eu fico olhando assim, tem uma porta lá no quintal, ou seja, um cigarro, porta, assistir comigo. Aí você pode notar, você está falando sobre suicídio, ou seja, você dá ao paciente a abertura, a permissão. Se você quer falar sobre isso, pode usar essa palavra. E o paciente vai se sentir muito mais à vontade de falar sobre aquilo se ele souber que aquela palavra ela não é um problema, ela não é uma palavra proibida dentro do consultório psiquiátrico. Ela é uma palavra que define o sintoma de uma doença psiquiátrica. O paciente que tem pensamento suicida, ele não é uma pessoa fraca, ele não é uma pessoa sem fé, ele não é uma pessoa pior que ninguém, ele é uma pessoa que está doente, ele é uma pessoa que está com sintomas de uma doença. Então ninguém fica com vergonha no neurologista de se ele está com falta de ar. Ninguém fica com vergonha de dizer, naturalmente ele é como ele está por cima. Aí as pessoas olham para essa. Mas assim, a gente não vai para o médico e chega lá com vergonha de dizer que a gente está com febre. A gente vai lá porque a gente está com febre. Então na psiquiatria não é para ser diferente. Então os sintomas, por mais que envolvam muitos tabus, como sexualidade, como suicídio, ou outros sintomas aí, podem pensar nos tabus que vocês pensarem, que causam sofrimento, eles vão surgir no contexto de saúde mental. Então, a gente precisa lidar com os nossos tabus para que a gente possa permitir ao paciente quebrar os tabus dele. Uma vez identificado, eu já sei qual é a síndrome que o paciente tem, agora a gente vai partir para o manejo dos quadros psiquiátricos. Então, a gente vai elaborar um plano terapêutico, vai oferecer todas as possibilidades de tratamento medicamentosas e não medicamentosas. Se tiver indicação de medicação, faça o uso da medicação, não tenha medo de prescrever medicamentos. Aprendam a prescrever os medicamentos psiquiátricos, tanto para que vocês possam prescrever, como para que vocês não acabem suspendendo por medo. Porque isso é outra coisa que acontece muito. Eu inicio um tratamento para uma gestante com cefalina.
E aí, daqui a 2 meses, aquela gestante volta, eles não estão tomando medicação, porque o médico está acompanhando o pré-natal, disse que não sabia se faria mal ou não para aquela gestação, e ele mandou suspender. E a paciente volta muito mais deprimida, muito mais ansiosa do que ela veio na consulta anterior. Então, aquela pessoa perdeu 2 meses de tratamento com uma medicação que ela poderia estar usando durante a gestação. Tá? Então, aprendam a usar as medicações, não só para que vocês possam prescrever, mas também para que vocês não suspendam inadequadamente com a medicação. Se houver necessidade de encaminhar o especialista, avalie se o melhor é um encaminhamento ou um associamento. Lembrando que hoje muitos postos de Fortaleza, muitos postos de muitas cidades trabalham com a ideia de de saúde. Assegure que aquele paciente vai ser acompanhado pelo marco de turno, que ele vai ser vigilado pelo turno marcado. Avalie se ele entendeu como é que ele vai tomar a medicação, como é que ele vai fazer o tratamento, se ele entendeu que ele precisa ser acompanhado por outros profissionais, não apenas vocês. Não, se eu estou falando de uma população especial, gestantes, por exemplo, idosos, crianças, eu tenho que entender as necessidades individuais daquela população. E sempre dê informações ao paciente de vocês. Se ele perguntar qual é o diagnóstico que ele tem, vocês não tiverem certeza. Vocês podem falar do diagnóstico de sindrome, vocês podem explicar que na psiquiatria, na saúde mental, muitos diagnósticos não são fechados na primeira avaliação, e os diagnósticos eles são longitudinais, são variáveis. Eu posso estar acompanhando o paciente com um quadro de depressão recorrente há 5 anos, e aquele paciente faz uma virada maníaca, e aí a gente descobre que aquele paciente que há 5 anos tinha um atestado de transtorno depressivo recorrente ou de distimia, na verdade é um paciente com um transtorno bipolar, por exemplo, porque ele nunca tinha feito um quadro maníaco, então ele nunca tinha tido diagnóstico de transtorno bipolar. Então não tenham vergonha de mudar o diagnóstico de vocês, se vocês virem que o diagnóstico mudou. É um transtorno esquizoafetivo? Não é esquizofrenia mesmo. Só que na verdade o que eu achei que lá atrás da depressão é sintomas negativos. Ou não, é um esquizoafetivo. Ele tinha um quadro psicológico, mas ele começou a apresentar quadros de humor associado. Isso aqui que eu achava que era esquizofrenia, na verdade é um transtorno esquizoafetivo. Então, se vocês virem que precisam mudar o diagnóstico, fala para o paciente, explica o que é aquele problema, explica qual é a medicação que ele vai tomar, quais são os efeitos que a medicação vai causar, quais são os efeitos colaterais que ele pode causar. O que sempre vou fazer para vocês. Posso beber? Ele não vai perguntar para vocês. Entendam quais são as medicações que podem e as que não podem ser utilizadas concomitantemente com álcool. Não é uma regra assim. Qualquer medicação psiquiátrica está contraindicada com o álcool. Não, isso não é uma regra. Existem medicações que não interagem com o álcool, que não vão contraindicar a bebida. Mas vocês vão ter que entender por que aquele paciente está bebendo. Ele está bebendo porque quando ele fica ansioso, o álcool alivia a ansiedade dele, e é isso que ele busca o álcool como uma forma de alívio do sentimento. Então, nesse caso aí, vocês vão contraindicar não por causa do remédio, mas pelo motivo. Vocês vão ter que trabalhar com o paciente. Olha, o álcool, ele não pode ter essa relação com você. Ele não pode ser para você uma válvula de escape do problema. Ele pode até ser uma atividade associada a um lazer que você tem, sei lá, vou para o futebol, depois do futebol, tomo 2 cervejas com os amigos e volto para casa. Porque é uma atividade de lazer e você associou aquele consumo àquela atividade. Mas não, eu preciso do álcool, eu preciso tomar o álcool, eu vou ficar muito nervoso e não vou conseguir dormir. O motivo pelo qual você está usando é diferente. Então, não precisa ser uma resposta sempre, pode beber, está todo mundo bem, está proibido de beber, está todo mundo. Vocês vão ter que entender por que aquilo está permitido e por que aquilo está proibido. Avalie outros aspectos que podem estar ocasionando aquele adoecimento. Então, se vocês estão diante de uma pessoa que vive uma situação de violência doméstica,
E aquilo era um fator estressor. E aquela pessoa desenvolveu um episódio depressivo por conta daquela situação que vive. Aquela pessoa precisa de medicação, porque ela desenvolveu de fato um quadro depressivo. Mas ela também precisa mudar a condição na qual ela vive. Porque não adianta a gente tentar tratar um problema se nós não tratarmos a origem daquele problema. Ele vai voltar. Então, trabalhe todas as possibilidades de tratamento, não apenas as medicamentosas, mas tudo que está no paciente que pode ser motivo ou perpetuador ou agravador daquela doença. Quando nós formos para as medicações, aí a gente vai ter que individualizar cada tratamento. A medicação que eu escolho para a vida é diferente da medicação que eu escolho para o peito, é diferente da medicação para o Miguel, e cada um vai ter a sua individualidade, cada um tem as suas necessidades. Mas os três estão com ansiedade. Ok, mas são pessoas diferentes, idades diferentes, são realidades diferentes, com sexo diferente. Então são coisas diferentes que a gente vai avaliar em cada um dos três na hora de decidir qual é a medicação. Então, individualizem o tratamento de vocês. Mas eu estou na periferia e eu tenho que fazer uma visualização no aspecto financeiro. Eu vou prescrever, sei lá, Britex, que é uma oxatina, que é excelente para paciente com transtorno da extremidade borderline. Identifiquei lá uma borderline lá na periferia. Vou prescrever oxatina para esse paciente? Não vou, porque ela sai de lá, ela vai chegar na farmácia, ela vai comprar a caixa de remédio de 300 e tantos reais. Aquela pessoa recebe um auxílio do governo que é 600 reais. Ela vai dar mais da metade do dinheiro do mês todinho no comprimido. Ela vai dizer, olha, o dinheiro que eu recebo não daria para comer. Eu vou gastar metade dele comprando remédio? Eu não vou. Então, olhem quais são as disponibilidades que vocês têm. É o paciente do SUS, o que eu tenho disponível no SUS? O que o vacinal que eu tenho disponível no SUS me permite tratar essa paciente? Não permite. Então, vamos ver quais são as possibilidades. Eu vou ter que recorrer a uma medicação de alto custo. Eu posso orientar a paciente a buscar o Ministério Público, buscar a Procuradoria de Saúde para tentar adquirir uma medicação. Mas e aquela? Será que não tem outras combinações que eu posso tentar fazer de medicação e me permitem tratar o quadro? Então, trata o quadro de acordo com a realidade do paciente. Está na dúvida se aquele remédio pode ou não pode ser usado? Não tenha medo, pesquisa. Hoje em dia, a maioria dos locais onde nós trabalhamos, ou tem computador, ou tem rede de internet. Então, você está com o smartphone na mão, acessa, tira a dúvida. Ele toma uma metformina. Será que esse remédio aqui vai ter? Vai lá no Medscape, na Medscape Interaction Drug. Coloca lá metformina, coloca lá fluoxetina, olha lá. Não tem interação, posso prescrever. Está na dúvida? Pesquisa. Não tenha medo de pesquisar. E aí nós vamos falar dos transtornos mais comuns que nós encontramos na atenção primária. E o transtorno mais comum, pessoal, é um transtorno que não está descrito no DSM. Por quê? Ele parece uma depressão, mas ele não fecha o critério para a depressão. Ele parece uma ansiedade, mas ele não fecha o critério para a ansiedade. E aí, a saúde coletiva, a recente tranquilidade, ela criou uma denominação própria para esse diagnóstico, que é o sofrimento mental comum. Que ele vem de tristeza, desânimo, perda de prazer, irritabilidade, dificuldade de concentração, ansiedade, medo. Ou seja, é muito semelhante ao que nós poderíamos encontrar no quadro depressivo. Porém, se a gente fizer lá uma avaliação de acordo com o que está escrito no DSM, ele diz, olha, não tem critérios suficientes para isso, não é uma depressão. Mas esse paciente está sofrendo, ele veio para cá porque está sofrendo. Então, falando de ansiedade. Falando de ansiedade, não fecha o critério com ansiedade, mas ele ainda assim está sofrendo. Então, aquele paciente ele tem um diagnóstico, ele tem um sofrimento, mas ele não tem um diagnóstico de acordo com o DSM. Não quer dizer que ele não esteja sofrendo. Então, na atenção primária de saúde, as síndromes ansiosas e depressivas, elas são as mais comuns que nós iremos encontrar. E a maioria das vezes que vocês se depararem com esses sintomas,
eles vão estar dentro de um contexto de um sofrimento mental comum, e não dentro de um contexto diagnóstico muito florido, mas a gente encontra dentro lá do CAPS, onde o paciente já passou por uma triagem, ele já foi avaliado por outro profissional, ele já foi avaliado anteriormente muitas vezes por outro psiquiatra. Então, os critérios já foram checados, rechecados e avaliados, e aí eu sei que aquele paciente tem esquizofrenia. Então, é diferente quando vocês estão na conta, que o paciente chega pela primeira vez para vocês ainda não têm toda uma história pregressa colhida por outros profissionais, avaliada pelos profissionais, para poder corroborar a história de vocês. Tá bom? E aí, pessoal, por conta dessa interseção das três síndromes que eu falei, né, que é a depressiva, ansiosa e somatização, e da evolução flutuante, nós podemos pensar nelas com uma dimensão diferente do sofrimento mental comum. É um paciente com sofrimento mental comum, porém com uma dimensão ansiosa mais predominante, com uma dimensão depressiva mais predominante, com uma predominância mais de somatização, que seria lá talvez do século passado identificado como histeria. Geralmente a gente tinha esse termo, nós não usamos hoje em dia, mas terapia, mas existia aquele conceito de histeria, que hoje está distribuído dentro dos transtornos de personalidade, das crises de socialização, dos transtornos conhecidos. E aí, essa criação, essa categoria, ela é feita que se sobrepõe com habilidades ou que haja diagnósticos no tempo que nada mais são que intensidade diferente da mesma situação do sintoma. Então, não é que eu vou dizer assim, o paciente está com ansiedade, não, agora está com depressão, mas eu estou com ansiedade. Não, agora está com ansiedade e depressão. Não, agora ficou bom a depressão, a ansiedade piorou. Ou seja, na verdade, não é isso. Ele não está com as duas doenças ali ao comum. Ele tem um sofrimento ao comum, com as três esferas, e em alguns momentos predomina mais um aspecto do que o outro. Existem razões para defender que as manifestações mais comuns do sofrimento mental na doença básica fazem parte muito acima do livro com três grupos de dimensões de sintomas que se comunicam. Eu falei, tristeza, depressão, ansiedade e sintomas físicos, que são os sintomas somáticos. Abuso de álcool. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente se depara em qualquer classe social. Eu lembro muito que quando eu era mulher, e era meu irmão, inclusive. Eu atendi no hospital clínico lá no universitário, que na época só tinha transplante de fígado lá, não tinha um HGF, não tinha nenhum outro. Um paciente que ele havia sido deputado no federal. E ele estava no hospital universitário para receber um transplante hepático, por conta do alcoolismo. Assim, não escolhe classe social. Mas, infelizmente, é um transtorno que predomina mais em classes sociais mais baixas. Pessoas com menor grau de instrução têm uma maior tendência ao uso abusivo de álcool no alcoolismo. Existem fatores diversos que podem explicar essa formação. Mas isso existe, mas não quer dizer que é exclusivo. Tá? Então, na atenção primária, nós vamos nos deparar muitas vezes com o alcoolismo. E uma das coisas que chama muita atenção quando a gente se depara com o alcoolismo é que dificilmente ele vai vir sozinho, com um problema único. Muitas vezes vai chegar um paciente lá com 40 anos de idade, 50 anos de idade, 60 anos de idade, trazendo pela família, por conta do alcoolismo. E quando você vai identificar o paciente, você vai avaliar, você vai chegar, você vai perceber que ao longo da vida aquele paciente tinha uma síndrome depressiva e que ele recorria ao álcool como uma forma de alívio, como um tratamento. Então, na verdade, você não trata ele só de um problema, do alcoolismo e de um transtorno depressivo que nunca foi tratado, mas que com aliviar com o uso do álcool, aquilo se tornou um hábito mais frequente e fez com que ele viesse a desenvolver o alcoolismo. Então, é muito comum, principalmente em homens com outro diagnóstico psiquiátrico não identificado e não tratado. Como é que a gente vai
evitar o uso abusivo do álcool. Bom, existem alguns questionários que são muito fáceis. Questionário Cage, acho que vocês já devem ter visto. Não é maconha. Está no Google, aí vocês vão identificar CAG, comum, simples. Mas tem outros diagnósticos, tem outros questionários que nos ajudam. São perguntas fáceis, simples, que a gente faz ao paciente e a gente consegue identificar se aquele uso, aquele padrão de consumo que o paciente está trazendo é ou não um padrão considerado abusivo. Eu recomendo às vezes a gente olhar o queijo no vinho, porque às vezes a gente fica nessa questão se a gente, principalmente na faculdade, eu lembro que quando o professor levou o questionário para a sala, a gente foi olhar uns para os outros assim, é um problema aqui. Tem os vírus, temos um problema. Outro questionário muito conhecido e fácil também é o audit. São 10 perguntas, bem simples de se fazer. Não sei se coloquei ele aqui, coloquei. O que eu vou oferecer a vídeo para vocês, os slides. Então, quando vocês estiverem lá, eu não vou ver aqui, mas vocês vão ver que são perguntas bem fáceis de se fazer. Então, vocês conseguem identificar qual é o padrão de consumo daquele paciente. E aqui tem a equivalência de dose, né, para a gente poder ajustar as situações com bebida destilada, você tem uma cerveja, o vinho. E aqui tem os scores e a permissão necessária. Então, são essas 10 perguntas. Aqui só para o ajuste da dose. E aqui, qual é a intervenção de acordo com o score que é encontrado. Mas aí, quando a gente estiver diante de um transtorno mais persistente, mais grave. Bom, o mais grave que nós temos aí talvez seja a esquizofrenia. Grande parte desses pacientes vão ser direcionados para a questão secundária. Eles vão ser mais alcados e lá eles vão ser o tratamento. Mas alguns deles acontecerão na questão primária, seja pelo problema psiquiátrico mesmo, ou seja por outras demandas. Por exemplo, um paciente que tem diabetes, um paciente hipertenso. Então é importante que vocês conheçam sobre aquela doença do paciente, sobre o diagnóstico do paciente e sobre as medicações que o paciente faz uso. Então, o paciente de vocês está com um índice glicêmico muito elevado, está com hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, e ele está usando 20 mg de oxazapina. Será que vai a pena conversar com o psiquiatra para tentar ver a possibilidade de mudar a medicação? Será que o psiquiatra sabe que o paciente está com aqueles exames alterados? E será que aquele psiquiatra que está escrevendo, ele só fez uma falecer nos últimos meses? Porque havia uma demanda muito grande e aí a equipe solicitou a renovação da receita e foi renovada, mas o que não teve atendimento. É importante que vocês, já que serão médicos daquele paciente, também saibam manejar, conduzir e discutir com o colega sobre aquela alteração. Eu lembro quando eu estava em Crateus, que ela leva eu recebi uma referência mesmo, de conferência, justamente questionando o paciente está usando uma vacina, porque ela estava tendo aumento na pressão. E foi um questionamento muito pertinente, porque a vacina, de fato, ela pode causar aumento, mas principalmente aumento na pressão sistólica. E aquela paciente estava com níveis de pressão elevados, tanto sistólica como diastólica. Esses sintomas eles surgem muito mais em doses mais altas, a partir de 225, o paciente usava 75. Então, respondemos, olha, de fato, faz sentido questionar, mas eu acho que vai investigar outros casos. Assim, foi uma conversa muito boa que eu tive com a médica, e eu fiquei muito feliz quando ela trouxe esse questionamento, porque muitos nem sabem que a vacina, por exemplo, poderia ser contraindicada em alguns casos de hipertensão. Então, quando ela trouxe, legal, afinal, acho que ela se interessou em saber qual a medicação de novo. E se ela pesquisou, eu não sei em português, mas que bom que ela foi atrás de saber se aquele remédio poderia ser o responsável por aquele efeito que o paciente vem fazendo. Então, pessoal, na esquizofrenia,
falei, talvez vocês não vão conduzir o paciente mais grave, o paciente mais crônico, mas o paciente no primeiro surto, geralmente ele vai ser atendido na atenção primária, até porque não vai dar tempo de chegar até o CAPS, porque vai passar por uma triagem, vai ficar uma consulta, às vezes ele não vai ter tempo suficiente, a consulta foi marcada para 10 meses depois da triagem. Então, ou aquele paciente vai ser enviado lá no hospital psiquiátrico e lá no primário, ou então ele vai ter que ser atendido na atenção primária. E aí é importante que vocês saibam manejar os primeiros surtos. E aí é importante a gente saber usar pelo menos alguns antipsicóticos. A longo prazo, esses pacientes psicóticos mais estáveis, eles também podem retornar à atenção primária. Então pode ser que o psiquiatra pense, olha, seu fulano, eu vou mudar, que já faz 10 anos que o senhor toma o mesmo remédio, a mesma dose, não está tendo crises, não tem porquê nós nos preocuparmos com o sintomas atual e vamos encaminhar você para a atenção primária para dar seguimento, para poder abrir espaço para outros pacientes que precisam do serviço. O serviço está no comando recolhido e precisa do tal daquele paciente. Então pode ser que esse paciente retorne para a atenção primária, vocês lá na conta vão ter que conduzir aquele paciente. Então, a grande dificuldade que nós encontramos é essa barreira que os médicos generalistas ou os médicos de família acabam pondo, assim, não, eu só faço uma receita, eu vou acompanhar. E o papel não é para ser menor uma receita, não é prescritor, é para você ser médico daquele paciente. Você pode cuidar do paciente por inteiro. Eu fiz uma tabelinha para ajudar vocês, pessoal, que vai falar sobre as principais medicações que vocês vão encontrar na atenção primária. E eu categorizei antidepressivos, antipsicóticos, benzodiazepínicos e estabilizadores de humor. Quando é que eu vou escolher cada um desses medicamentos? Os critérios que eu vou escolher podem ser diversos. Podem ser sintomatologia, as características químicas, como é que é o metabolismo do paciente. É um paciente que tem insuficiência renal. Então, se é um medicamento que tem metabolismo renal, eu já não vou escolher aquele paciente, para aquele paciente. Não, esse paciente tem cirrose hepática estável, está na fila do transplante. Então, se eu tenho a opção de usar um medicamento que não tem mecanismo de dupla passagem hepática e o que tem mecanismo de dupla passagem. Vou priorizar o que não tem dupla passagem, você vai sobrecarregar menos o fluido daquele paciente. Então, saiba qual escolher para aquele paciente. Quais são os efeitos colaterais que aquele medicamento pode causar? O paciente que tem insônia. Então, se eu tenho um antidepressivo que causa sono, eu vou priorizar aquele antidepressivo. Por exemplo, a mirtazapina. O paciente que está sem apetite, sem sono, com dor de comida, ótimo. A mirtazapina vai me ajudar. Tudo bem, não tem nada somar. Vai me ajudar a melhorar o sono, melhorar o apetite, melhorar o humor, melhorar a ansiedade. Não, é o paciente que tem problema de obesidade. Eu já não vou escolher a mirtazapina porque vai aumentar o peso do paciente. Então, saber escolher com base nos efeitos colaterais é também muito importante. E aí, aqui eu também falei para vocês, né? Eu tentei colocar, eu não vou ficar lendo tabela para vocês, tá? Mas como eu disse, é mais um material para vocês terem como fonte de consulta, quando vocês estiverem na dúvida. Estou na dúvida, qual é a dose usual? Qual é a dose, a faixa terapêutica que eu vou utilizar para aquele paciente? Então, sempre que vocês forem começar, podem consultar. Por curiosidade, os tricíclicos, esses aqui, mitriptilina, clomipramina, eles sempre têm a apresentação de 25 mg a 75 mg. A mitriptilina tem de 10, mas a gente só usa em criança raramente, a gente pode usar. Os inibidores seletivos de captação de serotonina. Aí, como eu coloquei esse tal para aqui, ele não está disponível na rede pública, mas eu não sei se daqui a 2 anos, quando vocês terminarem, ele já vai estar disponível. E como nós temos já relativamente antigo, aquele
E é uma medicação muito boa que está se tornando mais barata hoje em dia. É uma medicação que dá para a gente, é importante a gente conhecer e saber manejar para que a gente possa recorrer a ela de vez em quando. Ela tem pouquíssima interação, uma medicação muito inerte, ela não interage com outras medicações. É um medicamento que eu particularmente gosto muito de utilizar tanto para depressivos como para ansiosos. Os inibidores musculares, inibidores de captação de serotonina e noradrenalina. Hoje eu vim colocar essa tabela para vocês poderem recorrer a ela quando precisarem. Os antipsicóticos de baixa potência, eles são os mais sedativos, como a cimetofenina. Os de alta potência, que são mais potentes que os antipsicóticos, que são pouco sedativos. Os atípicos, que aí são os que entram na farmácia do alto custo, nesse caso aqui, geralmente quem vai prescrever vai ser o psiquiatra. Mas, como eu falei, pode ser que chegue para você um paciente com 600 mg de quetiapina e ele foi para vocês com um problema no gastrointestinal e um problema psiquiátrico. Então, vocês precisam saber se aquela dose é uma dose normal. Será que é uma dose além do que foi prescrito? Será que é isso mesmo? 600 mg? Mas a minha avó, como eu disse, 600 mg, 600 é muito. Agora, isso aqui é porque o paciente está com 600. Assim, é uma dose que a gente pode utilizar. 25 mg é uma dose que a gente usa só para dormir. Benzodiazepina, que é talvez aí um grande problema, um grande aliado que nós temos. É muito comum a gente ver pessoas dependentes de benzodiazepinas ou uso não prescrito da medicação. Se a minha empresa toma, eu vi que eu estava passando por um problema, eu entendo, comecei a tomar, comecei a comprar na farmácia que vem sem a receita, e faz 20 anos que eu tomo esse médico. E aí você chega, sei lá, uma mulher de 90 anos que os filhos foram embora, não querem mais saber dela, o marido morreu, então o marido estuda e sai de manhã para beber e volta à noite, e se ela estiver acordada e fala coisa e a ideia é assim com ela, e aí você olha assim, por que eu vou brigar com esse benzodiazepina aqui que essa mulher está falando? Assim, como falei que essa pessoa tem na vida dela, está aqui, a dependência desse paciente é de fato maior dos problemas que essa pessoa tem. Então, assim, a dependência de benzodiazepinas talvez seria assunto para uma aula inteira, sabe? É importante a gente conhecer, dominar, saber utilizar, saber não utilizar, saber suspender e saber não suspender os benzodiazepinas, tá, pessoal? Vai ser uma moilógia eterna. Quando vocês forem médicos, o pessoal, mesmo que não for psiquiatra, vai ser os benzodiazepinas. Eu lembro quando eu entrei na residência, e aí a gente começa a estudar, começa a aprofundar a residência, não. Quando eu sair da residência, eu vou tirar a benzodiazepina de todo mundo. Você acha que você vai resolver para todo mundo tirando benzodiazepina da vida deles. E aí você começa a se preparar com a realidade. Fulano, vamos suspender esse remédio. E aí a pessoa tenta, e ela volta pior que ela já estava. E ela, as coisas que ela começou a ter abstinência, começou a ter uma você está tomando e não está tendo problema nenhum por causa daquilo. Ela vê outro problema que não tem relação com o benzodiazepina. Então, tentem tirar o benzodiazepina para ver os pacientes de vocês quando for necessário tirar. Mas quando vocês virem que não há necessidade de comprar aquela briga, não entrem nessas brigas, tá, pessoal? Então saibam utilizar o benzodiazepina, não tenham medo, escolham aí um de minha vida mais curta, um de minha vida mais longa, e digam assim, olha, eu vou usar esses dois aqui. Se precisar de terceiro, eu peço a ajuda dos especialistas. Então, saibam utilizar pelo menos dois benzodiazepinas para que vocês possam manejar os pacientes de vocês. Saibam utilizar um. Então, conhecer benzodiazepina dentro da saúde mental, não estou falando da sua psiquiatria, dentro da saúde mental, é um organismo que diminui
gente vai ter uma prevalência muito alta da tendência de coisas nas populações mais caras. Os estabilizadores de humor, você ia falar de lítio, e os anticonvulsivantes. O camatilite é o estabilizador de humor que não é anticonvulsivante, os outros são a carbamazepina, a citalopram. Hoje em dia, quando eu fiz essa esse ano, por exemplo, a prefeitura incluiu a oxcarbazepina, mas as nossas substâncias da carbamazepina. Mas aí vou após essa aula incluir a oxcarbazepina no próximo semestre. E é isso, pessoal. Espero que tenha dado para fazer